muita gente fica apreensiva na hora de viajar de avião, né? Verdade. Mas a gente está aqui para descobrir se é realmente tão arriscado assim quanto as pessoas imaginam. Será? Então, sobre isso, nós trouxemos aqui alguém da prateleira de cima e nós vamos conversar com o instrutor de voo, Gabriel Zambolin. Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Gabriel, a gente falar assim, igual a Jéssica citou até o pai dela aqui, seu pai tem medo de avião, né? Assim, Morre. Pois é, eu não tenho medo nenhum, tá tudo certo, vida que segue. É de fato seguro viajar de avião? Com certeza, com certeza. Muita gente às vezes tem medo de voar de avião, primeiro porque é uma coisa que não é, se você parar para pensar, da natureza humana. A gente não foi feito com asas, a gente não é feito para voar, então é uma coisa desconhecida, né? E a maioria das pessoas também não tem um conhecimento a fundo de como que é o funcionamento de um avião, como que é a dinâmica, os procedimentos de segurança, então isso acaba gerando um pouquinho de apreensão. Mas é sim, estatisticamente comprovado, um meio de transporte extremamente seguro, muito mais seguro, inclusive, do que o transporte terrestre e o transporte marítimo. Eu brinquei com o Gabriel quando eu cheguei aqui à TV aqui, né? Ele estava aguardando e na hora de pegar o elevador ainda brinquei, né? Qual que é o mais seguro, o avião ou o elevador? Mas é porque cria toda essa mística e avião, assim, é aquela história. Dependendo do acidente, é fatal, né? Assim, para todo mundo. Mas ainda assim, pela proporcionalidade, muito seguro e rápido. Isso que é o mais legal do avião. Essa questão, às vezes, muita gente pensa, o avião se cair não sobrevive, é porque às vezes não é noticiado quando acontece algum problema que não tenha vítimas fatais. Mas acontece sim, às vezes, de ter uma ocorrência, acontecer alguma coisa e sim ter muitos sobreviventes. Olha, é verdade, a gente ainda não fica sabendo disso, né? Exatamente. Inclusive, alguns canais de notícia, algumas coisas acabam deixando as pessoas até com mais medo de voar. Você vê em notícias de aviação muita palavra pânico, a palavra medo, às vezes com coisas que não colocaram em nenhum momento risco. Por exemplo, notícias sobre turbulência. Turbulência nada mais é do que, imagina que você entra num barco. O barco está sustentado na água. A água ela tem ondulação. Na hora que ele passa na ondulação, ele vai se mexer, né? É a turbulência. O avião está sustentado no ar, o ar também tem a ondulação dele, então ele também vai ter essa movimentação à medida que vai passando. Basicamente, isso é a turbulência. A única diferença é que a onda pode virar o barco. O avião não, porque o avião tem controle lateral. Então, qualquer virada que ele der, o piloto ele consegue recuperar sem nenhuma dificuldade. Então, a turbulência ela não oferece nenhum risco à operação, só torna o voo um pouquinho mais desconfortável. Só um pouquinho. Então, para a gente deixar as pessoas mais tranquilas, Serginho, vamos falar um pouquinho da questão mais técnica. Por que o avião é seguro? Tem isso na tela aí pra gente? Isso. Por que o avião é seguro? E dentre as quais eu já vou enumerar aqui para o nosso telespectador que todo treinamento é rigorosíssimo para quem quer atuar na área da aviação. Não é isso, Gabriel? Esse treinamento, fala pra gente. Exatamente. Para a gente tirar a primeira carteira que dá o direito a trabalhar como piloto, são duas carteiras principais. A primeira é chamada de piloto privado, a segunda é chamada de piloto comercial. A piloto comercial é a primeira que vai te dar direito a trabalhar atuando na área da aviação. Para a gente chegar a ela, a gente já tem que ter passado por diversos treinamentos teóricos e mais 150 horas de voo. Uau! Então, não é simplesmente cheguei, fiz um cursinho e já vou poder trabalhar. São 150 horas. Isso para você ter o básico. Para você chegar a trabalhar numa companhia aérea, chegar a ter um avião comercial, normalmente eles exigem que você já tenha uma certa experiência, uma experiência um pouco maior. No Brasil está em torno de umas 500 horas de voo, mais ou menos. E fora vários cursos complementares. Além disso, quando a gente entra numa companhia aérea, a companhia ela vai te dar um treinamento específico da aeronave que você vai voar, específico para a área onde você vai atuar. E esse treinamento ele pode levar em torno de 6 meses só de treinamento de solo e simulador. Então, você não pega o avião assim para a profissão. Você vai continuar treinando no normal. Mas para aquele objetivo, 6 meses de solo, hein, gente? No solo, fazendo treinamentos teóricos, o que a gente chama de ground school, né, que é o estudo do manual da aeronave, os manuais de procedimento e os treinamentos de emergência e panes no simulador. São treinados exaustivamente. O piloto, quando ele chega na cabine de um avião, mesmo o treinamento dele em rota, ele já está apto a gerenciar qualquer emergência que ele tenha a bordo ali.
Então o treinamento é assim muito rigoroso, quando o cara chega lá é porque tá bom mesmo. E além de ter um treinamento muito rigoroso, a gente sabe que tem um grande número de pessoas envolvidas, né? E esse aí é o nosso segundo tópico. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você já reparou que quando o avião ele para, você está esperando o seu avião chegar para um voo, na hora que ele para no portão, roda um monte de gente em volta do avião, Sim. chega gente de tudo quanto é lado. Então, eles são diversas inspeções que o avião vai passar, tanto por parte dos pilotos, quanto por parte dos mecânicos, equipe de solo. Então, você tem várias pessoas ligadas nesse processo. Até dentro da cabine mesmo, os aviões modernos, eles teoricamente têm capacidade de voar com um só piloto, mas você tem 2 por garantia. Claro que a carga de trabalho fica muito alta se você colocar uma pessoa só. Então, os 2 acabam dividindo essa carga. Mas o fato de ter 2 é mais pelo que é muito mais difícil 2 pessoas cometerem o mesmo erro do que uma só. Verdade. Então, você cercando de várias pessoas, vários profissionais diferentes, olhando, checando o avião, checando a segurança, checando a operação, vai ficar muito mais difícil de ter um problema, um erro, alguém deixar passar alguma coisa, do que se for uma só pessoa olhando. Por exemplo, a manutenção de avião ela nunca pode ser feita por um só mecânico. Sempre vai ter o mecânico e o inspetor de manutenção. O mecânico, ele está fazendo ali a manutenção dele, e o inspetor ele está de fora e ele não pode encostar no que está sendo feito. Quantas vezes já aconteceu, às vezes você está escrevendo uma carta, um texto, alguma coisa, aí você mostra para outra pessoa, a outra pessoa detecta um erro que você não viu. Então, a função do inspetor é exatamente essa. Ele vai visualizar, como ele não está inserido na manutenção em si, ele está só acompanhando a manutenção, ele vai perceber erros que talvez o mecânico não tenha percebido. E isso em toda operação aérea, a gente tem esse grande número de pessoas envolvidas aí. Então, como aí também tocou nessa questão da manutenção, está aí na tela, aí eu te pergunto também, Gabriel, que é seguro também por causa de uma alta padronização, né? São padrões de nível altíssimo, né? De segurança, de qualidade em tudo. Quando a gente fala em aviação, principalmente aviação de maior porte, tudo está ligado a procedimentos pré-estabelecidos. Então o piloto ele não pode simplesmente virar e falar, eu sei voar esse avião, vou entrar na cabine e vou voar desse jeito. Ele tem que seguir todo o manual de padronização que é colocado pela empresa que ele voa, que é colocado pela fabricante do avião. Então, são procedimentos específicos a serem seguidos tanto pelos pilotos, quanto pelos comissários, quanto pelos mecânicos. Tudo tem uma finalidade de estar ali, uma sequência lógica, uma coisa que é para evitar de que o piloto deixe passar alguma coisa, esqueça uma ação. Então, a gente vê que tem uma fiscalização bem rígida para isso, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. A gente fala muitas vezes, o nosso país é um pouco... deixa a desejar em alguns aspectos, mas a questão da fiscalização aeronáutica ela é bem rigorosa, tá? Se você for voar aí hoje num avião comercial ou até em um táxi aéreo, algo assim, pode ficar tranquilo que a fiscalização ela pega em cima, está sempre fazendo vistorias, quase que toda semana tem fiscais em pátio de aeroporto, fiscalizando se a documentação da aeronave está toda certa, se a operação está dentro dos padrões. Inclusive, tem fiscais que embarcam, às vezes, nos aviões para vigiar se durante o voo está sendo. Além da fiscalização das autoridades, a gente tem fiscalização também da própria empresa. Claro, a empresa ela não quer que aconteça um acidente. O acidente também é custo para a empresa, né? Imagina, um Boeing 737, um Airbus A320, ele vale em torno aí de entre 50 e 80 milhões. Fora o... Caderneta de poupança da Jéssica. Fora a indenização que vai pagar para as vítimas, fora pagar a indenização para o que é propriedade de solo destruída. E outra coisa, então, assim, a perda ali na questão da imagem claro, também. Né? Credibilidade, né? Credibilidade, com certeza. A propaganda negativa que um acidente gera para a empresa, ela gera um prejuízo gigantesco também. Então, a empresa ela também não acha interessante ter um acidente. Sim. Tudo que é feito dentro de uma empresa aérea é focado em segurança. Inclusive, então, essa questão da fiscalização também por parte da empresa e procedimentos adotados. E aí a gente vê ainda dentro dessa parte da segurança de um voo, né? Também o que se aprende com acidentes, sempre um acidente mostra alguma coisa e também são décadas aí que estão sendo ali acumuladas de conhecimento para isso. Né? Claro, claro. É até interessante a gente falar isso, mas é difícil pensar, mas a aviação ela já completou mais de 100 anos, né? Considerando... Tem duas vertentes, você considera os irmãos Wright como os inventores, Santos Dumont, os irmãos Wright... Não, mas nós somos barristas, nós gostamos do Santos Dumont a mesmo. gente sabe, né? No fundo, Irmão no Wright fundo, a aí, gente esse sabe aí quem é igual foi. aquele outro lá do Rio de Janeiro lá.
primeiro voo do 14 Bis Santos Dumont ele foi feito em outubro de 1906. Então, em 2006 já completou 100 anos do primeiro voo. E as investigações de acidentes aéreos, elas vêm trabalhando desde então para que tudo o que aconteça não se torne a repetir. A investigação aérea, ela tem a finalidade mais corretiva do que punitiva. Então, por exemplo, aconteceu um acidente aéreo. Vamos descobrir então o que aconteceu. Diferente de apontar, igual uma investigação de acidente automobilístico, o motorista foi o culpado para ele poder pagar a conta. Não, a investigação aérea é quem que foram os fatores contribuintes para o acontecimento desse acidente. Que por acaso descobre responsabilidade, mas visa promover ali a segurança para que aquilo não mais se repita. Exatamente, exatamente. E com isso foi se aprendendo ao torno dos anos, muitas coisas que aconteciam, que causavam acidentes há 50 anos atrás, hoje já são procedimentos que adotaram os procedimentos para que isso não aconteça mais. É interessante a gente colocar também que nenhum acidente é causado por uma falha só, uma coisa isolada. Sempre vai ser uma sequência de acontecimentos. Em segurança de voo, a gente costuma tratar isso em duas teorias, que são usadas também em segurança do trabalho e outras vertentes, né? Então, a teoria do queijo suíço e a teoria do iceberg. A teoria do iceberg, por exemplo, ela fala que não existe um acidente que seja causado por essa falha isolada. A ponta do iceberg é a falha que a gente vai ver. Por exemplo, um acidente ele foi causado porque o piloto esqueceu de executar uma ação. Essa ação vai ser a ponta do iceberg. Embaixo do iceberg a gente vai ter por que esse piloto esqueceu dessa ação. Porque o treinamento dele foi falho, porque nos cheques periódicos que ele tinha que fazer na empresa não foi detectado, porque talvez ele estava fadigado por uma escala longa de trabalho. E a investigação ela vai aprofundar em todas essas vertentes para cortar lá da raiz. Então não adianta você simplesmente virar e falar assim, foi porque o piloto esqueceu. Pilotos, não vamos esquecer desse procedimento. Ninguém esquece por que quer. Então, ele tem que ir no porquê que foi esquecido, no porquê que isso foi ensinado errado, talvez, por que um procedimento pode ser colocado para poder evitar que isso aconteça. E por isso que a gente tem essa padronização alta e uma segurança tão grande assim na aviação hoje. E esses ensinos aí, redundantes aí. Como é o nome do seu pai? Walter. Senhor Walter, agora já ficou tudo certo, né? Para o senhor, depois dessa aula aqui, que o nosso instrutor de voo, Gabriel Zambolin, não é isso? Isso mesmo. Até eu fiquei mais segura agora. Pois é, então vamos para cima e, Gabriel, só agradecimentos aí pela presença e por ter nos ajudado e ajudado ao nosso público aí para tirar esse medo aí. Obrigado, pessoal, e volte sempre. Qualquer coisa, sempre que alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, a gente está ali no Aeroporto Carlos Prates à disposição para receber visitas, beleza? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.